Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se faz sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Emmanuel, o Consolador, psicografia de Francisco Xavier. Uma campanha, Grupo Espírita A Caminho da Luz, Biguaçu, Santa Catarina. www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Conhecendo o Espiritismo e Programa Espírita Luz e Fraternidade. O primeiro centro espírita. Durante vários anos, especialmente a partir de 1975, os centros espíritas foram estudados pelos representantes do movimento espírita em nível estadual, nacional e internacional. A conclusão desse estudo, que procurou ser o mais fiel possível às suas potencialidades, consta de textos que foram divulgados pelos órgãos federativos, os quais observam: os grupos, centros ou sociedades espíritas são núcleos de estudo, de fraternidade, de oração e de trabalho, praticados dentro dos princípios espíritas. São escolas de formação espiritual e moral que trabalham à luz da doutrina espírita. São postos de atendimento fraternal para todos os que os procuram com o propósito de obter orientação, esclarecimento, ajuda ou consolação. São oficinas de trabalho
que proporcionam aos seus frequentadores oportunidades de exercitarem o próprio aprimoramento íntimo pela prática do Evangelho e suas atividades. São casas onde as crianças, os jovens, os adultos e os idosos têm oportunidade de conviver, de estudar e trabalhar, unindo a família sob a orientação do Espiritismo. São recantos de paz construtiva que oferecem aos seus frequentadores oportunidade para o refazimento espiritual e a união fraternal pela prática do amai-vos uns aos outros. São núcleos que se caracterizam pela simplicidade própria das primeiras casas do cristianismo nascente, pela prática da caridade e pela total ausência de imagens, símbolos, rituais ou outras quaisquer manifestação exteriores. São as unidades fundamentais do movimento espírita. Ao relacionarmos todas as possibilidades de realização dos centros espíritas e, mais ainda, a sua fundamental importância para o estudo, a divulgação e a prática da doutrina espírita, colocando-a ao alcance e a serviço de todos os seres humanos. Que os centros espíritas, postos avançados dos espíritos superiores na Terra, possam continuar a prestar os seus nobres serviços em favor da construção do mundo de regeneração, para o qual estamos destinados. A parábola de um centro espírita. Havia um homem que se dizia euforicamente espírita moderno, atualizado, estudioso, científico. Repetia o tempo todo que a coisa mais importante na vida de um ser humano era o conhecimento. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Está escrito em João, capítulo 8, versículo 32. Enfatizava ele a todo tempo, com ar de grande sabedoria, como se esta frase excluísse todas as outras, com as quais deveria se harmonizar. Afirmava nas palestras da casa e nas reuniões de grupo de estudo que sem conhecimento era impossível amar o próximo, uma vez que era inadmissível existir amor sem conhecimento. A partir de certo tempo, passou a defender que a expressão amai-vos e instruí-vos, de autoria do Espírito de Verdade, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, no 5º parágrafo, aplicava-se apenas aos tempos de Allan Kardec, pois havia caducado e agora o preceito correto passara a ser instruí-vos e amai-vos, pois só existe amor onde há conhecimento, insistia ele. O discurso envernizado pela tinta espetaculosa de científico agradava em cheio a muitos frequentadores da casa, que se sentiam grandes e modernos cientistas do espiritismo, pelo que aplaudiam a nova visão da odierna concepção espírita. Estabeleceu-se então uma série de requisitos para que uma pessoa fosse alçada à condição de trabalhador do centro. Os que não se matriculassem nos cursos de estudo da casa não podiam mais trabalhar nas atividades da instituição, pois ali
Não mais havia espaço para pessoas ignorantes ou avessas ao estudo. Vieram as eleições e aquele homem foi unanimemente eleito presidente do conselho diretor da casa. Todos estavam enormemente envaidecidos e satisfeitos. Repetiam orgulhosos que aquele centro espírita era o mais bem orientado que se conhecia. Um grupo espírita de vanguarda, exemplo para todos os demais existentes. Certa feita, chegou uma pessoa que havia transferido sua residência. Em razão de seu trabalho, comparecendo àquela casa espírita com o objetivo de se engajar nas atividades voluntárias, esclareceu que era espírita praticamente há mais de 40 anos, na cidade onde morava, palestrante, dirigente de trabalhos espirituais, trabalhador da assistência social e que já havia até dirigido o centro espírita que frequentava. O senhor já fez o estudo sistematizado da doutrina espírita? Ou algum curso básico do espiritismo? Perguntou o presidente sem rodeios. Sinceramente não fiz, porque ao se iniciar esse estudo na casa que frequentava, eu já possuía uma larga experiência na doutrina espírita. Já havia estudado várias vezes as obras básicas e complementares de todo o que fui, até mesmo convidado para ser um dos instrutores do curso, colaborando por alguns anos. Como pode ser isso? Quer dizer que o senhor já começou como instrutor sem sequer ter feito o curso? Que absurdo! Exclamou o presidente com ostensiva ironia e desdém. Sabe o que é, seu presidente? A pessoa não pôde se explicar porque foi interrompida abruptamente pelo interlocutor com intransigência. Não precisa dizer mais nada, pois já compreendi tudo. O senhor não tem o menor preparo para trabalhar em nosso centro espírita. O que precisa mesmo é estudar, mas antes precisa passar por uma desobsessão, porque o que fez até agora está tudo errado. Vou encaminhá-lo para assistir palestras e tomar passes por 4 meses. No semestre que vem, o senhor vai iniciar o curso sobre doutrina espírita. Quando terminar, vamos encaminhá-lo para o curso de instrução mediúnica. E, posteriormente, será avaliado pelos coordenadores para saber se tem condição de trabalhar na casa. Precisa compreender que a coisa mais importante no mundo é o conhecimento. Só boa vontade é muito perigoso. É preferível a má vontade com conhecimento do que a boa vontade com ignorância. Entendeu? Entendi, respondeu a pessoa com humildade. Os trabalhadores da casa foram intimados e receberam um ultimato. A partir de agora vai ser assim. Quem não participar de um grupo de estudos não poderá mais fazer parte dos trabalhos do nosso centro espírita, pois não toleramos pessoas que não gostam de estudar a doutrina. Os que não dispuserem de tempo para estudar devem deixar o trabalho que realizam na casa e se matricular num curso, porque o estudo é muito mais importante. Como é que o ignorante pode fazer alguma coisa que preste? E com o passar do tempo, os trabalhadores da casa foram minguando. Vários procuraram outras casas espíritas em que houvesse mais flexibilidade, onde o estudo e o trabalho fossem contemplados com a mesma importância, o mesmo valor, onde o patrimônio espiritual acumulado só nesta existência, mas também nas precedentes, fosse levado em conta, onde a bagagem moral fosse valorizada e associada ao conhecimento intelectual. Enfim, onde o amor valesse mais que o conhecimento, ou pelo menos tanto quanto. Normalmente, quando valorizamos de forma desmedida um único princípio, corremos sério risco de aguçar o orgulho e o egoísmo, as duas maiores e mais terríveis chagas da humanidade. Terreno fértil para a germinação da vaidade e da prepotência, da intolerância, tantas vezes repetidas nas histórias dos povos da terra. A humildade maior e mais contundente expressão da real sabedoria é incompatível com o sentimento de falsa superioridade, da falsa grandeza e da supervalorização do intelecto.
porque a essência do universo é o amor, que flui perenemente do sentimento superlativo de Deus. Conhecer é de fato muito importante, porém também importante é amai-vos uns aos outros. Certo dia, durante o sono, o presidente do centro foi conduzido às esferas mais iluminadas dos planos espirituais. E qual não foi a sua surpresa quando se deparou com a figura de um amoroso espírito que lhe falou meigamente: irmão querido, o que está vendo? O espiritismo nada mais é do que a revivência para toda a humanidade terrestre e em sua pureza primitiva, do ensino do Cristo, o qual foi desvirtuado pelo homem ao longo dos séculos. A sua essência será eternamente o amor. O mandamento maior que contém todas as línguas e todos os profetas, o amor. A Constituição Suprema. Conhecer é de fato muito importante, porém muito mais importante é o irrevogável: amai-vos uns aos outros. Porque o conhecimento é neutro, destituído de sentimento, e os homens tanto o têm usado para o bem como para o mal, no exercício do seu livre-arbítrio. A ignorância pode produzir muitos males, é verdade. No entanto, muito maiores produz o conhecimento quando destituído do amor. Os males da ignorância são determinados pelas exposições das próprias limitações, mas aqueles originados do conhecimento são dimensionados pela vontade orgulhosa dos homens. O supremo objetivo do homem deve ser a prática do bem, porque o bem é que exterioriza a lei do amor, que é a essência do Criador. Na casa do Pai, há trabalho para todos, sem exceção, até para os irracionais. Observe melhor a natureza, veja como tudo trabalha harmoniosamente na obra universal. Não inventa a ordem das coisas, porque o que é remédio, que pode virar veneno, e o que é harmonia, pode transformar-se em caos. O conhecimento é instrumento para melhor compreensão e efetiva aplicação do amor, a ciência absoluta do universo. O amor nunca dependeu e jamais dependerá do conhecimento, porque é constituído por sublime e incomparável sentimento que emana de Deus, o nosso Pai. O presidente do centro chorava, não tinha palavras para se expressar. Sentia uma vibração dulcíssima em misto de suavidade, carinho, aroma, intraduzível felicidade celestial. E quando ele acordou, sem saber explicar, sentiu uma vontade incontida de amar o próximo como a si mesmo. O grande doador. Ele não tinha o diploma de médico. No entanto, utilizou a medicina do amor para levantar paralíticos, curar cegos e restaurar portadores de hanseníase. Não era advogado diplomado. Contudo, ninguém quanto ele se elegeu como o supremo defensor de todos os injustiçados do mundo. Ergueu sua voz para defender a mulher. Esteve em casa de desprezados cobradores de impostos, afirmando com seus atos a isenção de preconceito aos excluídos da época. Ele não possuía fazendas, nem herdades de qualquer sorte. Mesmo assim, estabeleceu um novo reino na terra. O reino do bem, da paz, do amor. E para isso, se serviu da intimidade dos corações. Não improvisou festas, mas compareceu às que lhe foram tributadas com sua presença, enriquecendo-os com vivas e anfitriões. Sem deter títulos na área específica,
tornou-se o consolo dos tristes e desprezados, acenando-lhes com perspectivas de bom ânimo e esperança. Conhecedor da alma humana, detectava-lhe as dores e a confortava. Por isso, devolveu o filho à pobre viúva de Naim, que o acreditava morto, e as irmãs em Betânia, o irmão enterrado há dias. Não era professor consagrado, tendo-se feito, porém, o mestre da evolução e do aprimoramento da humanidade. Não recebeu lauréis ou premiação alguma. Apesar disso, foi o maior criador e contador de histórias de que a humanidade já teve notícias. As suas parábolas revolviam os pensamentos dos que as ouviam, e até hoje são recontadas e reflexionadas. Não teve lugar entre os doutores da lei, não ocupou cadeira no Sinédrio. Criou antes a Universidade Sublime do Bem para todos os espíritos de boa vontade. Incompreendido, sofrendo amarguras desde o lar, reconfortou a todos que o buscaram. Ao desprezado Zaqueu, conforta com sua presença, afirmando assim que ele era filho de Deus e credor do seu amor. A equivocada da Samaria oferta a palavra lúcida e o convite à nova jornada. Ao moço rico, diz da pressa de atender a mensagem do reino que ele apresentava. Tolerando aflições sem conta, semeou a fé e a coragem, apresentando-se como aquele que cuida de todas as ovelhas que lhe foram confiadas. Ferido embora, pensou as chagas morais das mulheres sofridas, do sirineu que o auxilia no transporte do madeiro, da mão benevolente que lhe enxuga o suor da face. Supliciado, vilipendiado pelos homens, expediu a mensagem do perdão em todas as direções. Esquecido pelos mais amados, ensinou a fraternidade e o reconhecimento, orando ao Pai por todos e entregando mãe e filho um ao outro. Vencido na cruz, revelou a vitória da vida eterna em plena e gloriosa ressurreição, renovando os destinos das nações e santificando o caminho dos povos. Ele não tinha posses materiais, era um carpinteiro. Mesmo assim, engrandeceu os celeiros dos séculos. E até hoje, continua a ser despenseiro fiel e prudente, zelando pela humanidade inteira. De braços abertos sempre. Seguindo o exemplo de Jesus, mesmo anônimo ou aflito, apagado ou esquecido, atende à santificada colaboração com Deus a benefício da humanidade. Oferece o teu coração e, em homenagem ao divino amor na terra, serve com o que tenhas, onde te encontres. Se não és um portentoso luzeiro, sê a lamparina acesa na janela da pousada, como um aceno de esperança ao viajor perdido na estrada. Pensa nisso. Louvado seja, Senhor, pela crença que nos deste, o Espiritismo cristão, nosso tesouro celeste, pela luz que vislumbramos entre as sombras do caminho em que ainda nos movemos, seguindo devagarinho, pela paz que já sentimos no fragor da imensa luta, que em verdade, mestre amado,
ninguém no mundo desfruta por este instante sublime de aconchego e oração, em que a vida nos ensina a comer do mesmo pão. Pela paz que já sentimos no fragor da imensa luta, que em verdade, mestre amado, ninguém no mundo desfruta por este instante sublime de aconchego e oração, em que a vida nos ensina a comer do mesmo pão. Pelas flores no jardim, pelo sol sobre o telheiro e a orquestra dos passarinhos cantando no abacateiro, e por tudo que nos dás, em nome do excelso amor, eis que ainda te pedimos, louvado seja, Senhor, pela paz que já sentimos no fragor da imensa luta, que em verdade, mestre amado, ninguém no mundo desfruta por este instante sublime de aconchego e oração, em que a vida nos ensina a comer do mesmo pão, em que a vida nos ensina a comer do mesmo pão. Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. Irmãos, que o nosso interesse pelo Espiritismo não se restrinja à simples visita semanal ao templo espírita para o socorro do passe. Isso equivaleria a estarmos em uma universidade e permanecermos apenas à porta da sala de aula. Que não procuremos o Espiritismo para sabermos quem fomos em vidas pregressas, mas para conhecermos quem temos sido na atual experiência. Que o nosso interesse pela doutrina espírita não se circunscreva às chamadas cirurgias espirituais, mas que também estejamos dispostos a nos submeter ao bisturi do Evangelho.
que a nossa frequência ao grupo espírita não se dê apenas em busca de mensagens dos familiares desencarnados, mas que também estejamos interessados em viver fraternalmente ao lado dos familiares que ainda partilham conosco da experiência física. Que o nosso contato com a celeste doutrina não se volte apenas para ouvirmos os conselhos dos bons espíritos, mas que estejamos dispostos a estudar o Espiritismo a fim de que, por nós mesmos, saibamos distinguir entre o que podemos e o que nos convém fazer em nossa vida. Espiritismo não é apenas uma porta que se abre para o além. É também e principalmente a estrada que se abre para o nosso progresso e felicidade aqui na Terra mesmo. Cultivo a boa convivência. Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículos 10 e 11. As sábias palavras do apóstolo João, em sua primeira epístola, capítulo 2, ressoam em nossa consciência. Elas revelam não só a necessidade do cultivo incessante de amor pelos semelhantes, mas também a conquista das indispensáveis compreensão e tolerância, principalmente para com aqueles que nos repelem e hostilizam. Essa advertência nos indica condições favoráveis a se ter no trato para com todos, nas diferentes experiências da caminhada terrena. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, a análise feita por Allan Kardec sobre o direito de exigir de nossos semelhantes irrepreensíveis procedimentos para conosco, sem que tenhamos condições de ser mais indulgentes e benevolentes para com eles, leva-nos a refletir profundamente quanto às infinitas dificuldades que ainda possuímos para exercitar a legítima bondade. Abrir aspas. Amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar como padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem para regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Não mais haverá ódios, nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Fechar aspas. A prática da boa convivência não se deve limitar aos ambientes particular e familiar, mas ser estendida a toda a sociedade. Ao se referir às instituições, certamente o codificador chamou-nos a atenção para que conservássemos a correta relação entre os que trabalham para a divulgação do Espiritismo, tarefeiros sinceros que ainda hoje preservam
os princípios do autêntico amor na formação do núcleo da grande família espírita, que um dia consorciará todas as opiniões e unirá os homens por um único sentimento, o da fraternidade, trazendo o cunho da caridade cristã. Conscientes da necessidade, sobretudo, de trabalhar pela unificação do movimento espírita, a fim de robustecer a nobre tarefa da difusão e da prática da doutrina consoladora, cabe aos ceareiros laborar, consolidados nos preceitos morais do Evangelho de Jesus, que tem no amor os alicerces fundamentais da sua doutrina, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. E o ponto delicado do sentimento é o amor. No entanto, assim considerando como se justificam algumas posturas antifraternas de certos grupos espiritistas, o estimado benfeitor espiritual Emmanuel responde a essa indagação. Os agrupamentos espiritistas necessitam entender que o seu aparelhamento não pode ser igual ao das associações propriamente humanas. Um grêmio espírita cristão deve ter, mais que tudo, a característica familiar, onde o amor e a simplicidade figurem na manifestação de todos os sentimentos. Em uma entidade doutrinária, quando surgem as dissensões e lutas internas, revelando partidarismos e hostilidades, é sinal de ausência do Evangelho nos corações, demonstrando-se pelo excesso de material humano e pressagiando o naufrágio das intenções mais generosas. Nesses núcleos de estudo, nenhuma realização se fará sem fraternidade e humildade legítimas. Em outra questão, o generoso Espírito alerta-nos para o preparo individual, convocando-nos ao esforço próprio no estudo, meditação, cultivo e aplicação da doutrina. A frequência às sessões ou o fato de presenciar esse ou aquele fenômeno não traduz aquisição de conhecimentos. Da mesma maneira, avisam-nos os espíritos reveladores. É imprescindível nos libertarmos das tendências egoísticas que transformam os nossos corações, tornando-nos insensíveis aos sofrimentos alheios. Observa o espírito Pascal, a rigidez mata os bons sentimentos, como a nos querer dizer que não é possível ser bom sem superar os preconceitos e as dúvidas que ainda permanecem em nosso íntimo. Por esse motivo, diversas vezes somos resistentes à rotina da real solidariedade. Fugimos às tarefas de amor, supondo erradamente que as pessoas são moralmente equivocadas e tornamo-nos rigorosos na amizade cultivada junto aos pares que nos cercam, bem como para com aqueles que são acolhidos na instituição espírita a que servimos, na busca de consolação para as suas almas. Jesus revelava infinita compaixão para todos os que o buscavam, e sua atitude caridosa causou estranheza e repúdio entre os fariseus e os escribas, seguidores do convencionalismo e da falsidade. Martins Peralva, conhecido autor espírita,
Ao estudar sobre a importância do bom relacionamento no centro espírita, admite que os espíritas, procurando assimilar e exemplificar o ensino, reconhecem que, se é realmente agradável o convívio com irmãos superiores, profundamente fraterno e meritório, é o acolhimento àqueles que ocupam, na escala evolutiva, posição menos segura que a nossa. Abraçar os que aceitaram, por equívoco, as sugestões do erro e do crime constitui valioso programa evangélico, tal como fez Jesus em casa de Zaqueu ou no banquete de Levi. Na explanação e execução da tarefa, o ceareiro do bem, ao longo do caminho a percorrer, sabe que semelhante trajetória pode lhe trazer condições ideais para adquirir confiança em si mesmo e nos amigos espirituais, nutrindo esperanças por dias melhores, mas não constitui a imprescindível fórmula para vencer a si mesmo. Muitas vezes, ao nos prepararmos para as retificações dolorosas, não fortalecemos a fé que nos traria calma e tranquilidade e nos deixamos abater e desanimar sem procurarmos conservar os sentimentos dignos no exercício da retidão e da pureza dos pensamentos elevados, mormente em relação aos que permanecem ao nosso lado. Muitos continuam presos aos instintos propriamente humanos na luta pelas conquistas do mundo, de posições e aquisições materiais, e ao verem malogradas as suas expectativas pessoais, a reação é de agressividade, sem nenhuma resistência em suprimir as frustrações que os abatem, tornando-se exigentes e autoritários ou transformando-se em pessoas frias e indiferentes. Para o obreiro espírita, essa atitude está em desacordo com a obrigação moral de agir no bem, pois deve conservar, nas múltiplas situações existenciais, a manutenção de um clima favorável no âmbito dos relacionamentos que conquista. Ser fraterno significa cooperar de maneira sincera, sem personalismos prejudiciais que provocariam distanciamentos entre as criaturas de uma mesma crença. Não basta, pois, conhecer a doutrina espírita. Ela nos convida à interpretação individual antes de atingirmos o patamar de segurança que precisamos transpor para a aplicação de sua prática. Por isso, existem companheiros mais inteligentes do que outros que, no entanto, não compreendem a essência dos ensinamentos doutrinários e não conseguem vivenciá-los como deveriam, enquanto determinados indivíduos possuem sensibilidade e senso moral mais adiantados e se empenham em praticar os princípios espíritas e suas máximas evangélicas, embora sejam simples e sem grandes arroubos de inteligência. Conforme o espírito Erasto, anjo de guarda do médium, o verdadeiro espírita é aquele que ensina e pratica a caridade de forma ilimitada, levando consolo a muitos aflitos e sofredores. Reconhecê-los-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-los-eis, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos,
e ele lhes dará a vitória. Mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. Auxílio mútuo. Em zona montanhosa, através de região deserta, caminhavam dois velhos amigos, ambos enfermos, cada qual a defender-se quanto possível contra os golpes do ar gelado, quando foram surpreendidos por uma criança semimorta na estrada, ao sabor da ventania de inverno. Um deles fixou o singular achado e exclamou irritadiço: "Não perderei tempo. A hora exige cuidado para comigo mesmo. Sigamos à frente." O outro, porém, mais piedoso, considerou: "Amigo, salvemos o pequenino, é nosso irmão em humanidade." "Não posso", disse o companheiro, endurecido. "Sinto-me cansado e doente." Este desconhecido seria um peso insuportável. "Temos frio e tempestade. Precisamos chegar à aldeia próxima sem perda de minutos." E avançou para diante em largas passadas. O viajor, de bom sentimento, contudo, inclinou-se para o menino estendido, demorou-se alguns minutos, colando-o paternalmente ao próprio peito, e, aconchegando-o ainda mais, marchou adiante, embora menos rápido. A chuva gelada caiu, metódica, pela noite adentro, mas ele, amparando o valioso fardo, depois de muito tempo, atingiu a hospedaria do povoado que buscava. Com enorme surpresa, porém, não encontrou aí o colega que havia seguido na frente. Somente no dia imediato, depois de minuciosa procura, foi o infeliz viajante encontrado sem vida, numa vala do caminho alagado. Seguindo à pressa e a sós, com a ideia egoísta de preservar-se, não resistiu à onda de frio que se fizera violenta e tombou encharcado, sem recursos com que pudesse fazer face ao congelamento. Enquanto que o companheiro, recebendo em troca o suave calor da criança que sustentava junto do próprio coração, superou os obstáculos da noite frígida, salvando-se de semelhante desastre. Descobrira a sublimidade do auxílio mútuo. Ajudando ao menino abandonado, ajudara a si mesmo. Avançando com sacrifício para ser útil a outrem, conseguira triunfar dos percalços do caminho, alcançando as bênçãos da salvação recíproca. As mais eloquentes e exatas testemunhas de um homem perante o Pai Supremo são as suas próprias obras. Aqueles que amparamos constituem nosso sustentáculo. O coração que amparamos constituir-se-á agora ou mais tarde em recurso a nosso favor. Ninguém duvide. Um homem sozinho é simplesmente um adorno vivo da solidão. Mas aquele que coopera em benefício do próximo é credor do auxílio comum. Ajudando, seremos ajudados. Dando, receberemos. Esta é a lei divina. O amor talvez é como o sol nas trevas de alguém. O amor é dar abrigo se a tempestade vem. E quando tudo é escuro e a vida é solidão, o amor é que ilumina o coração. O amor talvez é a janela
que a luz do sol nos traz, nos convida a olhar por ela e mostra muito mais. E mesmo a quem não queira ver o sol com sua luz, o amor suavemente ao sol conduz. O amor, quem sabe, é como flor, talvez o mal me quer. Pra qualquer um é gozo, é dor, é um jeito de querer. Tem gente que até mesmo diz que amou e é infeliz. E existe até quem se cansou e nunca mais tentou. O amor talvez se faça de conflitos e paixões, ou das cinzas que eram palhas, resquícios, ilusões. Mas se eu viver 1000 anos e então recomeçar, lutando pelo amor vais me encontrar. O amor talvez se faça de conflitos e paixões, ou das cinzas que eram palhas, resquícios, ilusões. Mas se eu viver 1000 anos e então recomeçar, lutando pelo amor vais me encontrar. O amor, quem sabe, é como flor, talvez o mal me quer. Pra qualquer um é gozo, é dor, é um jeito de querer. Tem gente que até mesmo diz que amou e é infeliz. E existe até quem se cansou e nunca mais tentou. O amor talvez se faça de conflitos e paixões, ou das cinzas que eram palhas, resquícios, ilusões. Mas se eu viver 1000 anos e então recomeçar, lutando pelo amor vais me encontrar. A caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem, coloca em movimento as forças da alma. Quando os espíritos nos recomendam com insistência a prática da caridade, eles estão nos orientando no sentido de nossa própria evolução. Crê em ti mesmo. Age e verá os resultados. Quando te esforças, a vida também se esforça para te ajudar. Quanto mais te convences de que podes ser feliz, de que tens em ti os atributos da paz, ação, resistência e amor, mais as facilidades chegam a ti. No entanto, se preferes viver em lamentações, na recusa à prática do bem ou no cultivo de vícios, ergues desnecessariamente barreiras a ti mesmo. Tudo tem seu apogeu e seu declínio. É natural que seja assim. Todavia, quando tu parece convergir para o que supomos o nada, eis que a vida ressurge, triunfante e bela. Novas folhas, novas flores, na infinita bênção do recomeço.
Chico Xavier. Campanha contra o suicídio. Divulgação do Grupo Espírita A Caminho da Luz de Biguaçu, Santa Catarina. Programa Luz e Fraternidade e Conhecendo o Espiritismo e Web Rádio Fraternidade. Valorize a vida, aprenda a viver feliz. Espiritismo sentido. Vamos nos esforçar para que o conhecimento espírita não seja apenas uma postura intelectual, sem repercussões na esfera dos nossos sentimentos. Já fomos advertidos por Allan Kardec que não nos basta o espiritismo bem compreendido. É preciso, sobretudo, que o espiritismo seja bem sentido, de que nos valeria apenas conhecer a doutrina sem tentar vivê-la no campo de serviço que o Senhor nos situou. É verdade que o espiritismo precisa ser estudado, mas o que temos notado, deste lado da vida, é que boa parte dos nossos irmãos espíritas aqui chega ostentando muitas informações doutrinárias, mas ainda carregando enormes dificuldades no campo emocional, sobretudo no terreno da convivência com seu irmão. E essa é uma realidade que já se descortina quando analisamos o comportamento dos nossos amigos encarnados. Desde aquele que se estabelece no âmbito dos relacionamentos, nem sempre fraternos com os companheiros do grupo espírita, até nas relações quase sempre conflituosas, no âmbito da família e do trabalho. Precisamos avançar para o espiritismo bem sentido, como nos aconselhou Allan Kardec, e isso somente será possível quando o amor for a tônica das nossas atitudes. Os sentimentos nobres devem se sobrepor aos instintos. O homem espiritual deve governar o homem carnal. Para tanto, somos forçados a concluir sem nenhum propósito de ferir nossos companheiros tão valorosos, que nós espíritas estamos precisando mais do que nunca é de vivência do Evangelho. Nossos irmãos nos pedem muitas vezes alguma revelação nova sobre o nosso destino espiritual, mas o que temos a dizer é que o Evangelho do Mestre, escrito há mais de 2000 anos, continua sendo uma novidade para muitos de nós. O cristão que não se esforça para imitar o Cristo está caminhando para um céu artificial, que o tempo haverá de destruir à custa de dor e lágrimas, de remorso, por ter estado tão perto do tesouro e não ter se apossado das joias. O trabalho espírita em equipe. Ante as inúmeras atribuições do trabalho da casa espírita, o servidor é convocado pela divina providência a contribuir com sua parcela de serviço, dedicação e sacrifício. É fácil integrar-se a um grupo como simples coadjuvante no processo de formação numérica de uma organização. É fácil integrar-se a um agrupamento ou coletividade, mantendo-se à margem das ações e das necessidades que ali existem. O trabalhador espírita não se contenta em ser mero espectador ante as atividades voltadas para a edificação do ser humano. Sabe de antemão que a sua transformação no bem, necessária em sua escalada evolutiva, exige esforço, suor e lágrimas no âmbito de atuação no meio onde foi chamado a servir. O esforço de trabalho em equipe delinea-se no horizonte da vida como proposta que fundamenta a melhoria individual e coletiva. A união de pessoas não se concretiza sem o burilamento dos sentimentos
e o uso bem direcionado da razão. Para tanto, é preciso desenvolver a humanidade, sabendo que ainda não somos seres superiores e que a nossa retaguarda há um passado de equívocos e sempre influencia o presente. Assim, em qualquer programa de melhoria de pessoas, é preciso considerar as finalidades da obra a que se dedica, mantendo a união em torno dos ideais que alimentam o processo, bem como reconhecer que cada criatura, na posição em que se encontra, é um universo em si mesma, no qual as aspirações nobres nem sempre resultam em ações concretas de ordem elevada. Entre o querer e o realizar, há distância significativa que mede a capacidade de realização de cada um. O espírito de equipe deve nortear todo o propósito que conduz o ser ao seu aperfeiçoamento espiritual, pois ninguém cresce no isolamento. A agressividade da natureza humana indica que precisamos uns dos outros, hoje e sempre. As lideranças positivas se constroem no dia a dia, e os verdadeiros líderes desenvolvem a habilidade de congregar, de juntar, administrando com gentileza e serenidade conflitos, deserções e intrigas. Compreendem que a equipe, em qualquer situação, é força poderosa, capaz de realizar prodígios. Lembramos, sobretudo, que o apoio mútuo é força indestrutível. Vemos, então, que o personalismo, isto é, a ação individual e isolada, nem sempre se revela produtiva para o conjunto, pois há espíritos que se mantêm em faixas de vibração que ocasionam, pela sintonia daí organizadas, graves desequilíbrios no seio de uma comunidade. É válido, então, manter-nos atentos às imperfeições que ainda trazemos no íntimo do ser, cuidando para que elas estejam educadas, modificadas por meio do trabalho incessante no bem. A causa espírita é de valor inestimável para todos nós, desencarnados e encarnados, que aceitamos as suas diretrizes como roteiro de ascensão espiritual. Nunca é demais observar que cada um, no posto de trabalho e de responsabilidade em que se encontra, deve empregar esforços para a união e harmonia do todo. O espírita esclarecido, iluminado pelas sublimes orientações da mensagem cristã, se vê sempre e sob quaisquer condições como servo. No relacionamento interpessoal, é necessário, então, fornecer a sua cota de serviço, contendo impulsos egoístas, moderando as expressões das palavras, a fim de que estas não se transformem em elementos corrosivos. Finalmente, importa destacar, lembrando a já conhecida imagem do maestro e da orquestra. Quando se pensa no trabalho em equipe, a harmonia dos músicos guarda sintonia com a eficiência e ação de quem dirige. Entretanto, o maestro, para manter a beleza e a harmonia, vira as costas ao público que observa e acompanha. Paz, em nome de Jesus.
tua conduta. Onde estejas, encontram-se tesouros inimagináveis aguardando as tuas mãos ativas. Na terra generosa dorme uma rica seara. No córrego cantante encontra-se uma usina em potencial. Na estela de pedra está oculta a coluna. Todavia, todos aguardam a ação transformadora do trabalho. O solo espera o arado e a semente. A corrente de água necessita da adequada canalização e a pedra, o instrumento que atalhe para o fim a que seja destinada. Assim o ser espiritual, que traz presente a divindade e aguarda se desfaça os impedimentos para que se estue exuberante. A educação será o recurso vigoroso que te ofereça os valiosos bens, por enquanto adormecidos no teu íntimo. O cérebro, necessariamente iluminado pelo conhecimento, fará que se apresentem a inspiração e o verbo, a técnica e o pensamento robusto para o milagre das transformações que devemos operar. O coração sublimado sofrerá a torrente de paixões, abrindo espaços para os sentimentos de elevação, a exteriorizar-se na tua conduta, modelo e demonstração do que conduzes intimamente. A dor e o trabalho sejam considerados os maravilhosos cooperadores do teu crescimento. A bondade e o amor constituam-se os operadores da tua renovação, a fim de que, em todos os momentos, a tua conduta reflita os teus ideais e eles sejam a tua vida, em nome do bem incessante que fulge à frente e desejas repartir com toda a humanidade que aprendes a amar e desejas servir desde agora. E pobre de espírito ser.
justo e pode